Vamos lá, guerreiros, vamos lá, meus guerreiros, a prova está se aproximando, mais questões aí, meu irmão, beleza? Acorda! Vamos lá, olha só que beleza, mais um aí, ó. Em outubro de 2013, Gilberto ajuizou a ação contra a empresa CSC Computadores Limitada, no qual ainda trabalha, postulando o pagamento do Vale Transporte de 2 meses e ticket refeição de 3 meses. O juiz julgou procedente o pedido e, para tanto, valeu-se da Lei 74/18 de 85, que é a Lei do Vale Transporte, e da análise da norma coletiva da categoria do autor, que na cláusula 8, ou oitava, garante o benefício da auxílio alimentação. A sentença foi parlamentada de forma líquida, no valor total de R$ 657. Mesmo valor de alçada arbitrado também na audiência. Dito que prevê a lei, assinale a afirmativa correta. Letra A. Desta sentença não caberá recurso, tendo em vista a matéria discutida, bem como por se tratar de causa de alçada exclusiva da vara. Correto, galera? Veja que aí o valor pequeno, abaixo de 2 salários mínimos. Tá? Essa é a ideia, que são aí a causa de alçada, né? Causa de alçada ou rito sumário, né? Rito sumário até 2 salários mínimos, que são as causas de alçada, ok? Nós temos também o rito sumarístico, que é de 2 a 40 salários mínimos, e acima de 40 salários mínimos, o rito ordinário. Ok? Então, olha só, a letra A está correta. Veja a letra B. Caberá apelação, meu Deus, não existe apelação no processo de trabalho, fora. C. Caberá o recurso ordinário no prazo de 8 dias por qualquer dos litigantes. Não há questão do rito sumário, aí o causa de alçada não desafia aí recurso ordinário, tá? Letra D. Por envolver análise de lei federal, a sentença deve ser submetida ao duplo grau, como nós falamos, o rito de alçada não desafia. Queridos, olha só a ideia aqui que nós passamos para vocês na súmula 640 do TST. Ah, olha só que legal. A questão, como nós falamos, era o quê? 2 salários, ou seja, é menos de 2 salários, tá? Ou seja, é um rito de alçada. Tudo bem? Então, veja, nessa hipótese, só caberia um recurso se fosse violação da Constituição Federal. E nessa hipótese, seria o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, hoje nós temos essa peculiaridade aí do rito de alçada, tá? até dois salários mínimos, só se ferir a Constituição e aí, mesmo assim, em sede de recurso extraordinário. A regra é o não cabimento de recursos quando há decisões assim no rito de alçada ou rito sumário. Realmente os valores são muito pequenos, né? Daí a ideia de dificultar, de certa forma, um pouco aí a subida ou até mesmo mitigar a cláusula constitucional implícita do duplo grau de jurisdição, tá bom? Cuidado com essa questão, é uma questãozinha muito boa, concentra aí, dá uma leitura bem nesse gabarito aí que vocês terão, tá certo? Que representará muita coisa boa para vocês. Então, olha só, mais uma questão, abençoados. A empresa Restaurante M foi condenada em reclamação trabalhista a pagar diversos direitos sonegados a um dos seus empregados. Na sentença, entendendo que o ex-empregador teve um comportamento processual reprovável, o juiz ainda condenou como litigante de má-fé, de acordo com o entendimento pacificado no TST. Caso a empresa pretenda recorrer ordinariamente desta decisão, ela, olha só que belezinha, vamos analisar. Letra A, deverá recolher as custas, o depósito recursal e o valor da multa por litigância de má-fé para viabilizar o recurso. Veja, queridos, na verdade ela não precisa recolher essa multa, né? O novo CPC, o Código de Processo Civil, ele admite você recorrer sem necessariamente recolher essa multa. Tá? Então está errado. Letra B, não havendo nenhuma normativa a respeito, deverá opor embargo declaratório requerendo ao juiz que se diga o depósito da multa é necessário. Assim, a normativa que é o próprio CPC de 2015. Então veja aí que aí já está equivocado. Letra C, em razão da peculiaridade do processo de trabalho, deverá recolher a multa. Não precisa recolher. Letra D, a correta, pode marcar. Não precisa recolher a multa por litigância de má-fé, já que tal recolhimento não é pressuposto para a interposição de recursos trabalhistas, ok? Veja, portanto, nós temos isso em sede de OJ e também a expressão da lei do artigo 18, tá bom? Lá do CPC. Veja, 419, ela diz que não é pressuposto recursal o recolhimento da multa por litigância de má-fé. Aliás, é uma súmula que vai ao encontro da própria lei. O recolhimento do valor da multa imposta por litigante de má-fé, nos termos do artigo 18, não é pressuposto objetivo, tá certo? Não precisa recolher a multa por litigância de má-fé condenada na sentença de base para você fazer subir o recurso, ok? Fora, portanto, é preciso você recolher as custas e o depósito recursal, que não se confundem com a multa por litigância de má-fé. Mais uma, abençoados. Vamos para cima.
uma reclamação trabalhista é ajuizada em São Paulo, que é o TRT da 2ª Região. Ok, beleza. E na audiência designada, a reclamada apresenta a resposta escrita sobre a forma de contestação e também exceção de incompetência relativa em razão do lugar. Olha só, quer tirar o processo de lá, hein? Pois o autor sempre trabalhava em Minas Gerais, que na sua ótica deve ser o local onde deve tramitar o feito, que é o TRT da 3ª Região. Após conferida vista ao excepto na forma do artigo 800 da CLT e confirmada a prestação do serviço na outra localidade, o juiz acolhe a exceção e determina a remessa dos autos à capital mineira. Nossa, o juiz acolheu a exceção de incompetência territorial e mandou remeter o processo lá de São Paulo para Minas Gerais, tá? Belo Horizonte. Dessa decisão, de acordo com o entendimento do TST, vamos analisar, o TST, vamos logo lá diretamente, ele afirma, queridos, da súmula 214, tá? A súmula 214, ela, na linha C, ele diz que nessa hipótese, cabe sim recurso, né? É possível sim a interposição de recurso, pois trata de apesar de tratar de uma decisão interlocutória, abençoados de Deus, no caso, ela tirou o processo de São Paulo e mandou. Então nós temos previsão lá na súmula 214, que na verdade, sobre a ótica da súmula 214, abençoados de Deus, não cabe recurso imediato e decisão interlocutória. Decisão interlocutória, desafio agravo de instrumento, calminha, hein? Isso no processo civil, hein? O agravo de instrumento no processo de trabalho, ele só serve para destrancar um recurso trancado, então não é a hipótese, tá? Então não cabe decisão, recurso imediato e decisão interlocutória, pois tem que se aguardar a decisão definitiva para você suscitar essa matéria em recurso ordinário. Mas veja só, a questão ela encaixa-se não na hipótese do item 1 e 2 da súmula 214 do TST, mas na hipótese do item 3. Veja que o juiz acolheu a sessão de incompetência lá territorial em São Paulo e mandou o processo para BH, em Minas Gerais. Lembra disso? Então, quando ele acolhe e envia para lá, para Belo Horizonte, o que ocorre, abençoado? Simples, muito simples. Ele põe, de certa forma, termo, tá? No que tange o processo lá em São Paulo. Então, nessa hipótese, quando altera a territorialidade, o TST diz, na súmula 214, tá? Linha C, ele diz que cabe recurso ordinário para o TRT de São Paulo. Legal? Veja, portanto, que nós devemos marcar aqui a alternativa. Cabe de imediato recurso de agravo? Não, agravo de instrumento não. Nada a fazer, sim, recurso ordinário. Compete a parte deixar consignado o seu protesto? Não, houve um envio do recurso para Minas, então cabe recurso ordinário para o TRT. Opa, letra D, cabe de imediata a interposição do RO para o TRT de São Paulo, que é o TRT da 2ª Região. Ah, lembre-se que lá em São Paulo nós temos 2 TRTs, né? TRT de São Paulo capital e TRT da 15ª Campinas. Ok? Mas veja só, aí era em São Paulo mesmo, TRT2 e não TRT15, então cabe o RO, pois ele acolheu a exceção de incompetência territorial e enviou para outro regional. Aí, no caso, cabe sim, pela súmula 214, a linha C, cabe sim o recurso ordinário. Ok, abençoados? Mais um aí, vamos lá, abençoado. O segredo é esse, queridos, é enfrentar. Dê um passo à frente, firme e forte. Enfrente, dedique-se, persista, lute, vença, supere, inspire-se. Aqui no Serve, junto com a gente, ok? Então, olha só, sobre o manejo do recurso adesivo na Justiça do Trabalho, assinale a afirmativa correta. É cabível e a matéria nele veiculada não precisa estar relacionada com o recurso principal. Olha que belezura, tá? É cabível sim, então a letra B está errada. O adesivo, o recurso adesivo, é cabível sim na Justiça do Trabalho, no processo do trabalho. É cabível o pressuposto de sucumbência recíproca e o caso interposto pela empresa, ela fica isenta de preparo. Não há isenção de preparo, não. Vacilo aí da letra C. A letra D é cabível, mas a matéria nele veiculada precisa estar relacionada com o recurso principal. Veja que aqui você tem a letra D se confrontando com a letra A, na parte final. É cabível e a matéria não precisa estar relacionada com o recurso principal. A letra D é cabível, mas a matéria tem que estar, precisa estar relacionada com o recurso principal. Queridos, trata-se da aplicação da súmula 283 do TST.
Tá? O recurso adesivo é compatível com o processo de trabalho e cabe no prazo de 8 dias, nas hipóteses de interposição do recurso ordinário, agravo de petição, recurso de revista e embargos, sendo desnecessário que a matéria nele vinculada esteja relacionada com o recurso interposto pela parte contrária. Queridos, muito cuidado com o recurso adesivo. Assim como cabe lá no processo civil, cabe também no processo de trabalho. Às vezes a questão... o empregador entra com recurso ordinário, o empregado ele foi vencido em alguns capítulos da sentença, ele aproveita esse recurso ordinário do empregador, sobe junto com ele, adesiva e sobe junto com ele para o tribunal. Tá? Então ele adesiva o recurso ordinário e sobe junto com ele. Veja que a questão que se coloca sobre a ótica da letra seca, a literalidade da lei, do CPC de 2015, tá? Assim como a súmula 283, não há necessidade, ok? Muito cuidado, é desnecessário que a matéria nele veiculado haja, olha que legal, esteja relacionada com a do recurso interposto pela parte contrária. Você só faz adesivar para eles subirem juntos, mas não há essa necessidade aí, dessa vinculação, ok? Essa relação das matérias vinculadas em ambos os recursos. Negativo, não há necessidade disso não. Tá? E aí, olha, a mera reprodução, a súmula 283 é a mera reprodução lá da letra fria da lei. Agora, lembrando que eu acho que aqui importante mesmo é saber quais são os recursos que cabe ao recurso adesivo. Né? Você tem o recurso ordinário, olha só a súmula, o agravo de petição, a recurso de revista e os embargos. Tá? Então você tem aí esses 4 recursos onde cabe você adesivar o recurso adesivo. Na verdade, o recurso adesivo é um recurso ordinário. Inclusive no tribunal, a gente costuma chamar de recurso adesivo ordinário. Ok? Sem problema. Quando um interpõe o recurso, opa, o outro acompanha e sobe. Agora, cuidado, tem um detalhe, é o risco que você corre. Se for negado segmento ao recurso ordinário, aí ó, mata o recurso ordinário e o adesivo segue a sorte dele. Então, às vezes, compensa muito mais você entrar com o próprio recurso ordinário, não de forma adesiva. Mas vamos lá, queridos, portanto, mantido o gabarito aí, letra A. Ok? Vamos lá, olha que beleza. Informações que podem ser exigidas pelas bancas são o recurso adesivo, interessante, é compatível com o processo de trabalho? É interposto no prazo de 8 dias, durante o momento que você for contrarrazoar. O juiz recebe o recurso e dá o espaço para você contrarrazoar. É possível ser utilizado no recurso ordinário, revista, agravo de petição e embargos. Outra inteligência, a matéria dos adesivos não precisa ser a mesma do recurso principal interposto pela parte contrária. Importantíssima aí essa diretriz aí apontada, tá bom? Vamos lá, queridos, mais uma questão, vamos lá. Uma ação é movida contra 2 empresas integrantes do mesmo grupo econômico, Grupo Bradesco, e uma terceira que alegadamente foi tomadora dos serviços durante parte do contrato. Cada empresa possui um advogado. No caso de interposição de recurso de revista, o prazo vai ser contado normalmente. Legal? Letra B de bola, ok? Veja, olha que legal, ele quer que haja computação em dobro, né? Veja, não é o caso dos autos aí da aplicação do artigo 191 do CPC de Buzaide ou do 229 aqui do CPC de 2015. Trata-se da aplicação da OJ 310 do TST, a SDI do TST. Veja, a regra contida no 191 é inaplicável no processo do trabalho, em decorrência da sua incompatibilidade com o princípio da celeridade inerente ao processo trabalhista. Veja, se na mesma ação há 2 advogados distintos, são constituídos polos passivos, litigância, tá? Conjugada, polo ou plurilitigância, com advogados distintos, você terá prazo em dobro, isso pelo novo CPC. Já no processo de trabalho não há prazo em dobro não, meu irmão, pelo contrário, tá? Não há prazo em dobro aqui no caso, beleza? Não obstante, haja aí patrocínios de advogado diferente, os prazos serão contados normalmente, inclusive que 8 dias, inclusive para interposição de recurso. Ok? Muito cuidado aí com essa perspectiva aí, lançada aí nessa questão muito boa, tá? Não se aplica aí a previsão do 229 do CPC de 2015 aqui no processo de trabalho, em razão da celeridade processual, tá bom? Vamos lá, guerreiro! Mais uma, força, meus abençoados! Caio Metalúrgico ajuizou a ação trabalhista em face da empresa Ômega.
postulando sua reintegração ao emprego, pois, segundo suas alegações, teria sido dispensado no curso de estabilidade sindical. Postulou ainda a concessão de medida liminar, visando a tal reintegração até o final do processo, com base no artigo 659, inciso 10 da CLT. O juiz, ao apreciar o pedido de medida liminar, antes da citação da ré, decidiu pela sua denegação, dando prosseguimento ao feito. A esse respeito, assinala a alternativa correta. Veja, portanto, mesmo sobre o palio do fundamento de estabilidade sindical ou garantia de emprego, como queira, mas o correto, do ponto de vista científico processual, estabilidade sindical, o juiz não reintegrou nos termos do 659, inciso 10. Tá? Ele tem esse poder de reintegrar, mesmo antes de contemplado, de fechada a lide processual, o triângulo processual. Tá? Veja que é possível sim. E aí, queridos, a esse respeito, assinar a afirmativa correta. Letra A. A natureza jurídica da decisão denegatória da liminar é de decisão interlocutória, não podendo haver interposição de recurso imediato, devendo ser deferida a liminar. Não, pelo amor de Deus, ele denegou. O juiz não reintegrou, não obstante houvesse a não concessão de liminar. Cabe recurso, sim. A natureza jurídica da decisão denegatória de liminar é decisão interlocutória, não cabendo interposição de recurso imediato. Veja, queridos, a peculiaridade, ok? Muito cuidado com isso aí. A letra C, a natureza jurídica da decisão denegatória da liminar é decisão terminativa, não é terminativa, é interlocutória. A natureza jurídica, aí tudo bem, vamos com calma. Cabendo interposição de RO, de recurso ordinário. Razão pela qual é incabível o mandado de segurança. A letra D. A natureza jurídica da decisão denegatória da liminar é de decisão definitiva, cabendo a interpretação do mandado de segurança, pois não há recurso próprio ao caso. Queridos, veja só a lógica aí de construção de resposta das alternativas. Tá? A decisão é sim interlocutória. Tá? E aí, a decisão que negou a reintegração, tá? Na letra A, ela passaria a estar equivocada, pois ela deveria ser deferida, né? Pois haveria, como eu falei para vocês, no que pese a denegação, tinha sim a configuração da estabilidade provisória. Tá? E aí, impediria a própria rescisão do contrato, né? Dentro daquele prazo previsto na própria legislação. Ou seja, a decisão é interlocutória, ela é uma decisão interlocutória. E aí, nós seguiremos o que? A regra da irrecorribilidade imediata. Tá? E aí, veja, portanto, que o recurso fica relativizado aí, fica apagado aí nesse momento processual. Tá? Então, veja, a ideia é não caber já recurso pro próprio mandado de segurança. Tá? Ou seja, tem que esperar a decisão definitiva para interpor o recurso ordinário. Então, veja que na letra C diz, a decisão interlocutória não cabendo recurso imediato. Ok? Muito cuidado com isso aí. Olha só, e a verdade é isso mesmo, a decisão interlocutória não é decisão definitiva, e aí a leitura adequada onde você deve emprestar o caso da questão. A natureza da decisão denegatória da liminar é decisão interlocutória, não cabendo recurso de imediato, até mesmo sob a ótica da súmula 214, lá do TST, tá bom? Belezura. Fica aí, ó, mais leitura, mais comentários aí, de forma detalhada aí para vocês, ok? Beleza, muito cuidado aí com essas decisões interlocutórias, principalmente cuidado, queridos, vocês aí com o artigo 659, inciso 9º, inciso 10, especialmente o inciso 10 da CLT. Leitura nele, hein? Vai lá, a gente volta já já.